Valorize o que você tem. Imagine a voz de quem você ama, aquela voz que te guiava, que te dava segurança, que te repreendia com carinho. Agora, imagine o silêncio. Um silêncio profundo, eterno, causado por uma perda inesperada. Um vazio que ecoa em cada canto da casa, em cada lembrança. É nesse abismo que a saudade se instala, cruel e constante. E junto com a saudade, muitas vezes, vem o arrependimento. As palavras não ditas, os abraços não dados, os conselhos ignorados. A dura constatação de que só damos valor quando perdemos. Essa é a história de um jovem como tantos outros, que tinha um pai presente que tentava ensinar, que oferecia sua experiência. Mas a juventude, por vezes, é teimosa, distraída, e as palavras do pai pareciam apenas mais um sermão. Prepare-se para uma jornada emocionante e real. Uma história sobre a dor da perda, sobre o peso do arrependimento, mas também sobre a esperança de encontrar valor no que ficou. Uma lição de vida sobre valorizar o presente, as pessoas que amamos, antes que seja tarde demais. Ele era um jovem cheio de energia, com a cabeça no futuro, nos amigos, nas conquistas. O pai era aquela figura constante, um porto seguro, mas também, aos seus olhos jovens, um pouco do passado. Os conselhos vinham em tom de preocupação, às vezes de advertência, e ele ouvia com a impaciência da juventude, deixando as palavras escorrerem como água entre os dedos. Filho, tenha cuidado com suas escolhas. Filho, valorize seus estudos. Filho, ligue para sua mãe. Eram frases repetidas, quase automáticas, que ele assimilava sem realmente internalizar. Tinha certeza de que sabia o que estava fazendo, de que o mundo era seu para conquistar, sem precisar tanto da sabedoria dos mais velhos. O pai se foi, de repente. Uma doença inesperada, fulminante. O chão sumiu sob seus pés. Aquele homem forte, sua referência, não estava mais ali. A casa ficou fria, o silêncio ensurdecedor. E no meio daquele caos, a ficha começou a cair. A dor da perda era imensa, dilacerante. Mas havia algo mais. Uma ponta de arrependimento que o corroía por dentro. As lembranças das conversas superficiais, da falta de atenção, do tempo não dedicado, agora o assombravam. Ele vivia em um deserto de saudade e culpa. Naqueles dias sombrios, a pergunta ecoava em sua mente: por quê? Por que ele não deu mais valor ao tempo com o pai? Por que não ouviu com mais atenção? Por que deixou que a correria do dia a dia o cegasse para o que realmente importava? O sofrimento da perda era inevitável, mas o sofrimento do arrependimento era uma ferida auto-infligida. Ele se sentia culpado por não ter aproveitado a presença do pai, por negligenciar seus ensinamentos. A dor era um bardo pesado, carregado pela consciência. Essa reflexão o levou a questionar o sentido da vida, a fragilidade da existência, a importância dos laços familiares. No silêncio do luto, ele começou a perceber o vazio que a ausência do pai havia deixado, um vazio que nada material poderia preencher. O sofrimento, embora cruel, o forçava a olhar para dentro, a confrontar suas próprias falhas, a reconhecer o valor inestimável de um amor paterno que ele só aprendeu a apreciar verdadeiramente na ausência. Era um aprendizado doloroso, mas necessário para o seu crescimento espiritual. Naquele período de luto intenso, ele se sentia sozinho, perdido. Onde estava o consolo? Onde estava a força para seguir em frente? Parecia que o silêncio da ausência era também o silêncio de Deus. Mas, em meio àquela dor lancinante, o agir invisível de Deus se manifestava de formas sutis. Era no apoio incondicional da mãe, que também sofria, mas encontrava forças para ampará-lo.
Era no abraço apertado de um amigo que não precisava dizer nada, apenas estar presente. Um dia, ao arrumar as coisas do pai, ele encontrou uma caixa onde estava o celular do pai. Ao ligar o celular, lá estavam áudios que o pai o havia enviado, conselhos, palavras de carinho, risadas. Era como se a voz silenciada voltasse a ecoar, trazendo conforto e, ao mesmo tempo, uma profunda saudade. Naquelas palavras ganhavam uma nova dimensão. Ele percebeu que o pai havia tentado ensiná-lo, guiá-lo, de todas as formas. E naquele silêncio forçado pela ausência, ele finalmente começou a ouvir. Deus falava através das lembranças preservadas do amor que transcende a morte. Em Eclesiastes, capítulo 3, versículos 1 e 11, encontramos palavras que falam sobre o tempo e o propósito. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Essa passagem nos lembra que a vida é feita de ciclos, de tempos de presença e tempos de ausência. Há um tempo para aprender, um tempo para valorizar, e muitas vezes só entendemos o propósito de certas coisas quando o tempo já passou. O jovem, ao ouvir a voz do pai nos áudios, percebeu que havia um tempo para ter ouvido com mais atenção, para ter valorizado aquela presença. E naquele novo tempo, o da ausência, ele finalmente compreendia o valor daquele propósito paterno em sua vida. Essa referência bíblica nos convida a refletir sobre como estamos usando o nosso tempo presente. Estamos valorizando as pessoas que amamos? Estamos atentos aos ensinamentos que recebemos? Pois há um tempo para tudo, e a sabedoria está em reconhecer o valor de cada momento antes que ele se torne apenas uma lembrança. Como aplicar a sabedoria de Eclesiastes em nossa vida agitada? Significa estar presente no presente. Desconectar-se das distrações para se conectar com as pessoas que estão ao nosso redor. Significa ouvir com atenção, mesmo quando achamos que já sabemos o que vai ser dito. Quantas vezes adiamos um telefonema, um abraço, uma conversa importante, pensando que haverá tempo depois? A vida é um sopro, e o depois pode nunca chegar. A lição desse jovem nos lembra da urgência de valorizar os laços, os conselhos, o amor que nos é oferecido, enquanto temos a oportunidade. Não espere a perda para sentir a falta. Não espere o silêncio para ouvir a voz. Dedique tempo de qualidade às pessoas que você ama. Esteja presente de corpo e alma. Valorize os pequenos gestos, as palavras de sabedoria, o carinho que te é dado. Lembre-se, tudo tem seu tempo. E o tempo de valorizar o que você tem é agora. Não deixe que o arrependimento seja a única forma de aprender o verdadeiro significado do que você possuía. Ouvir a voz do pai naqueles áudios antigos foi como receber um último abraço, um último conselho. E isso trouxe à tona um amor que ele não havia reconhecido plenamente em vida. A dor do arrependimento começou a se transformar num desejo profundo de honrar a memória do pai, de viver de acordo com os valores que ele tentou ensinar. Essa foi sua virada espiritual. Ele percebeu que a ausência física não significava o fim da influência do pai em sua vida. Pelo contrário, a saudade o impulsionava a ser uma pessoa melhor, a fazer escolhas mais conscientes, a valorizar os relacionamentos. As palavras do pai, antes ignoradas, agora ressoavam em sua mente com clareza e sabedoria. Ele estava aprendendo, na dor, a dar valor ao que realmente importava. A perda se tornou um catalisador para o crescimento. O arrependimento, um motor para a mudança. Ele compreendeu que a melhor forma de honrar o pai era viver uma vida plena, baseada nos princípios que ele sempre defendeu. Pense em Oséias e seu filho Loruama. Deus instruiu Oséias a dar esse nome ao seu filho como um sinal do afastamento de Israel. Isso simbolizava a dor de um pai vendo seus filhos se distanciarem, não reconhecendo o amor e a proteção oferecidas. Apesar da dor e da aparente rejeição, Deus prometeu restauração. Em Oséias 2:23, Deus diz: "E semearei ela para mim na terra, e terei misericórdia de Loruama, e direi a Lo-ami:
tu és meu povo. E ele dirá, meu Deus. Essa história, embora em um contexto diferente, nos fala sobre a dor de não ser valorizado, de ter o amor ignorado. O Pai, Deus, anseia pela conexão, pelo reconhecimento. E mesmo quando há afastamento, há sempre a promessa de restauração, de um novo tempo de valorização e amor. Para o jovem, a não valorização do pai em vida gerou dor e arrependimento. Mas assim como na história de Oséias, havia possibilidade de restauração, de encontrar um novo significado e de valorizar o legado do pai, mesmo em sua ausência. A lição é que o amor, mesmo que não reconhecido no tempo certo, pode gerar transformação. Se você já perdeu alguém importante e carrega o peso do arrependimento por não ter valorizado aquela pessoa em vida, saiba que você não está sozinho. É uma dor humana, profunda. A saudade se mistura com a culpa, criando um fardo pesado no coração. Mas lembre-se, o amor verdadeiro nunca se perde. As lições que foram dadas, mesmo que não tenhamos ouvido com a atenção devida naquela época, podem florescer em nosso coração com o tempo. A memória de quem se foi pode se tornar um guia, um incentivo para viver de forma mais consciente. Não se prenda à culpa paralisante. Use o arrependimento como um aprendizado. Honre a memória de quem você perdeu, vivendo de acordo com os valores que essa pessoa te ensinou. Transmita esse amor e essa sabedoria para as pessoas ao seu redor. Receba consolo. A dor da perda é real, mas o amor também é eterno. Permita que a saudade te motive a valorizar as pessoas que ainda estão ao seu lado. O tempo de amar e de demonstrar apreço é agora. A fé, neste momento de dor e reflexão, é acreditar que mesmo na ausência física, o amor permanece. É confiar que o legado de quem se foi pode continuar vivo em nossas ações e em nossos corações. A obediência é colocar em prática os ensinamentos que recebemos, mesmo que tardiamente. É dar valor aos conselhos, ao carinho, à presença das pessoas que amamos enquanto as temos por perto. É não negligenciar os pequenos gestos de amor, pois são eles que constroem laços eternos. Se você tem a oportunidade de ligar para alguém, de dar um abraço, de dizer "eu te amo", faça-o agora, não adie. A obediência ao amor presente é a melhor forma de honrar o passado e de construir um futuro sem arrependimentos. Que a fé te guie para valorizar o que realmente importa e que a obediência ao amor seja a sua prioridade. O tempo de amar é agora. Não deixe que ele escape entre os seus dedos. Eu declaro sobre sua vida agora, em nome de Jesus, que toda a dor do arrependimento seja transformada em aprendizado e crescimento. Que a memória daqueles que se foram se torne uma fonte de inspiração e força e não de culpa paralisante. Eu profetizo que você terá a sabedoria para valorizar as pessoas que estão ao seu redor, para ouvir seus conselhos com o coração aberto e para expressar seu amor de forma genuína e presente. Que o tempo que você tem seja usado com propósito e afeto. Em nome de Jesus, que a paz que excede todo entendimento preencha o seu coração, curando as feridas da perda e do arrependimento. Que você encontre consolo na certeza de que o amor verdadeiro é eterno e que o legado daqueles que amamos vive em nós. Receba agora a graça de viver o presente com gratidão e a coragem de expressar seu amor sem reservas. Que a sua vida seja um testemunho do poder da valorização e do afeto sincero. A história desse jovem é um lembrete poderoso para todos nós. A vida é um presente e as pessoas que amamos são tesouros inestimáveis. Não espere a ausência para sentir a falta. Não espere o silêncio para ouvir a voz. Valorize o que você tem agora. O arrependimento é uma dor amarga, mas pode ser um catalisador para a mudança. Que a história desse jovem te inspire a ser mais presente, a ouvir com mais atenção, a amar com mais intensidade. O tempo é um presente precioso, não o desperdice com o que é passageiro. Ligue para aquele amigo, dê um abraço apertado em seus pais, diga "eu te amo" sem medo. Valorize cada momento,
cada conversa, cada risada, pois são esses os verdadeiros tesouros que a vida nos oferece. Se esta mensagem tocou seu coração e te fez refletir sobre a importância de valorizar o que você tem, compartilhe este vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like. Leve essa reflexão adiante para que possa inspirar e transformar vidas através de nossas mensagens. Que você viva cada dia com a consciência do valor inestimável do presente. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e nos vemos no próximo vídeo.